Muito bem, eu vou seguir com um outro assunto. O deputado federal Eduardo Bolsonaro partiu para cima do também deputado Dionilson Marcon durante uma comissão na Câmara. A confusão começou depois que Eduardo relembrou o episódio em que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu uma facada nas eleições de 2018. Segundo Eduardo, Marcon teria dito que a facada que atingiu seu pai teria sido uma armação. Nas redes sociais, Marcon disse que o Partido dos Trabalhadores vai entrar com uma representação no Conselho de Ética contra Eduardo pela falta de decoro na sessão. Vamos ver o vídeo. Olha o nível de provocação. Deputado Marcon, Dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer. Seu Zé. Respeita Isso é o uma mínimo ameaça. do debate. Presidente, isso é uma ameaça. vamos. Opinião política, facada, fake. Vai te catar, rapá. Ameaçar o Cresça, deputado, vire não. homem. Vamos Presidente. O calmar. mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não tô fazendo nem metade do que vocês fazem. Presta atenção, respeita, deputado. Deixa aí. Vamos. Olha o decoro. Olha o decoro parlamentar. Tô falando pros dois lados. Vamos ao debate. Eu vou começar com o ex-ministro Tarso Genro. O Eduardo Bolsonaro pode ser punido por quebra de decoro? E eu também gostaria, ministro, porque esse espaço aqui é um espaço onde a gente dialoga, mesmo tendo visões de mundo extremamente opostas. Queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa constante acusação de que a facada no ex-presidente foi fake. A gente não sabe até hoje se foi fake ou não, né? Existem alusões, existem estudos que foram feitos que levam a essa suspeita. Mas não há, de parte a parte, eu acho, nenhuma segurança para dizer que foi fake ou que não foi. Tá? É um fato histórico. Ministro, nós tivemos investigações na época e nunca houve nenhuma possibilidade de que remetesse de que não existiu a facada no ex-presidente. Não, mas eu estou dizendo com os dados que eu disponho, que foram divulgados pela imprensa e que eu li em vários artigos que foram publicados, que defendiam a posição que foi fake e outra que não foi. Eu, efetivamente, não sei se foi ou não foi. Eu estou falando como um espectador histórico deste fato. Agora, sobre este fato que ocorreu no âmbito da comissão, na Câmara dos Deputados, sim, hoje, efetivamente, o excesso do deputado Bolsonaro, e ele deveria ser punido, não será punido. Isso eu estou dizendo, confrontar com essa situação anterior, confrontar no sentido histórico, de dois quadros históricos distintos. Eu digo, não se sabe, eu não sei se houve uma armação ou não, assim como nós podemos dizer, o deputado Bolsonaro pode dizer que ele estava num estado limite, né, de defesa do seu pai, se deu. Então, é impossível você dar uma resposta científica para um fato como esse. Agora, observando concretamente o comportamento do deputado, a resposta concreta é a seguinte: se excedeu, deveria ser punido, mas não será, a correlação de forças dentro do Congresso não permite. Muito bem, eu vou ouvir o Vinícius Poit, mas assim, sempre frisando, o ex-ministro Tarso Genro, achei até que sua resposta iria nessa linha, porque a gente tem algumas fake news muito famosas, né? Então a gente tem ali o caso Celso Daniel, por exemplo, em que acusam o PT, fazem ligação e essa do lado da esquerda, essa coisa da facada. Eu achei até que o senhor ia nesse sentido de condenação, porque a gente tem aí, todas as investigações apontaram que houve a facada do ex-presidente e acho que isso já se tornou um fato. Vou ouvir o Vinícius Poit também sobre isso. Luciana, só um comentário, né, sobre o caso do Celso Daniel. Não quero levantar outra polêmica, mas eu nasci em São Bernardo do Campo. Pelo amor de Deus. Sou do grande ABC e a gente escuta muita história e tem até um documentário numa outra emissora só elucidando sobre esse caso e os fatos que temos, que foi difícil de ser
desvendado. Mas todas as investigações, assim como a facada, Sim. já apontaram para... A gente está falando das investigações, dos fatos concretos. Sim, tanto que eu não estou nem questionando, né? Eu só estou dizendo que tem um documentário contando e não estou dizendo quem matou o Celso Daniel ou não, porque eu não sei. Sobre o presidente Bolsonaro, eu acho que está mais do que claro. As imagens, as investigações, o presidente no hospital, os médicos, enfermeiros, todo mundo que operou, as fotos. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente o presidente ainda com a bolsa de colostomia em mais de uma ocasião. Falei sobre isso ontem, quando nesta mesa eu estava sentado numa outra cadeira, foi levantado, eu falei, não, pera lá, esse negócio é muito sério. O presidente não fugiu dos debates porque se fez de vítima, o presidente foi vítima de um atentado. Então, agora eu me coloco, né, no sapato, calço os sapatos do Eduardo Bolsonaro. Acho ministro, ex-governador também, Tarso Genro, ele se excedeu, mas eu teria feito diferente. Estou pensando no meu pai agora. Não é só meu pai, é meu amigo, é meu exemplo, é minha inspiração ali. Cara, se o cara chega, meu pai sofreu um atentado, tomou-lhe uma facada, e na minha frente ou não, mas na minha frente o cara fala que é fake ou insinua, desculpa, pode ser o deputado, pode ser quem for, mas o Eduardo Bolsonaro está sujeito a perder a razão. Ali, como o senhor bem comentou, e ali eu faço justiça ao comentário final do senhor, que o senhor falou, eu estava defendendo no máximo o pai dele. Aquilo doeu aqui dentro, entendeu? Então, não foi às vias de fato. Aquele tipo de discussão, o senhor sabe também, acontece infelizmente, frequentemente nas comissões. Não defendo aquele tipo de discussão, sabe? Não acho que é aquilo ali que constrói o parlamento. Mas o que estava na pauta não era um projeto, não era esquerda e direita. Era um deputado, o mérito da discussão, né? Um deputado dizendo que a facada no pai dele foi fake. Aí, meu amigo, eu não sei se eu faria diferente do Eduardo Bolsonaro. Vou fazer uma observação. Sim, por favor. Vou deixar bem explicitado o meu ponto de vista, que eu não quero que faça uma confusão a respeito disso. Eu acho que houve a tentativa de assassinar. Eu acho que o fato concreto ocorreu, não foi feito. Sim. Estava me reportando. É, na verdade, a responsabilidade de onde se originou. Porque imediatamente a campanha do Bolsonaro e todos os seus adeptos começaram a dizer publicamente que foi coisa dos adversários dele. Então, eu digo, é isso que eu me reporto. Muito bem. Eu acho que um atentado originário dos seus adversários políticos. Ou foi de uma tal, ou foi uma armação. É isso que eu tenho dúvidas. Não é dúvidas a respeito do fato. O fato ocorreu, sem menor sombra. Muito bom, muito bem colocado, ministro, porque era sobre isso que eu lhe perguntava. Ficou aqui uma sensação, uma falsa impressão de que a gente poderia entender de outra maneira e eu nem vou repetir. Está claro agora. Agora ficou muito nítido. Lênin Streck. Bom, o grande problema é que o parlamento não tem uma jurisprudência, né, em que se possa usar uma espécie de precedente para dizer, olha, aqui cabe cassação, aqui não cabe cassação. Sempre é a correlação de forças que se estabelece, que, por exemplo, faz com que o ex-presidente Bolsonaro tenha feito uma ode ao torturador e nada lhe aconteceu. Depois, aquela outra questão que o próprio Supremo acabou entrando em campo e errou quando Bolsonaro falou sobre os quilombolas que eram pesados, os negros pesados por arroba, algo assim. Lembram disso? Isso acabou diluído também. O episódio com a deputada Maria do Rosário, horroroso, né? E alguém dirá, bom, isso alguns anos atrás a sociedade mudou, hoje seria diferente. Pode ser, mas o parlamento, com a correlação de forças que tem, em que o desenho para mim do parlamento é, por exemplo,
um dos deputados federais dizendo que tem que queimar universitários e nada lhe aconteceu. Em pneus. Ir à tribuna e desdenhar da tortura da ex-presidente Dilma. Nada aconteceu. Por quê? Porque o parlamento ele tem que se ajudar nisso. Se o parlamento não se ajuda, esses episódios vão continuar. Zé Trovão vai continuar com seu chapéu passeando no meio do pessoal todo. Daqui a pouco vai aparecer alguém com uma arma, entendeu? E vai dar morte, como aconteceu há muitos anos atrás. Minha preocupação, acho que o parlamento precisa olhar para dentro de si para saber e estabelecer limites. Por exemplo, uma espécie de jurisprudência, especificar regras do jogo em que o deputado já sabe de antemão que não é a força dele que vai manter o seu mandato, mas sim ele vai manter o seu mandato se ele não ultrapassou os limites legais. Quais são os limites legais? Hoje não existem. Hoje são quem tem maioria ou minoria na comissão de ética. E não pode ser assim, porque senão o resto da sociedade não pode se espelhar naquele que faz as leis. Isso é feio, isso é ruim para a democracia. Samantha. Eu entendo e compartilho a angústia do professor Lênio Streck da necessidade de uma jurisprudência, né, para definir o que é esse abuso das prerrogativas, ou seja, das imunidades que os parlamentares fazem jus, mas isso vai ser muito difícil dentro de uma casa política, porque hoje o que vigora no Conselho de Ética é quem falou, qual a força política desse parlamentar, não é? A que partido ele pertence, né? Quem o apoia? Isso faz toda a diferença no Conselho de Ética, não é uma crítica que é o Eduardo Bolsonaro, mas é algo que acontece há anos, desde a nossa Constituição. Mas nesse caso especificamente, o que a gente verifica é uma troca de ofensas, né? O primeiro deputado questionando que o pai dele tomou a facada ou não o ex-presidente Bolsonaro, ou seja, lançando uma fake news. Claro que, como qualquer filho, vai defender o seu pai. Ele se extrapolou do limite? Sim. Seria justificável? Podemos entender que sim. Num âmbito político, isso vai levar à quebra de decoro parlamentar? Dificilmente, mas vamos pensar que isso fosse na esfera penal. Mesmo na esfera penal, seria difícil aplicar uma pena a ambos. Isso por quê? Porque na legislação penal a gente tem o que a gente chama de retorção imediata. Está no artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Aí vem o parágrafo 1º. O juiz pode não aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. E o segundo, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. E, na verdade, o que a gente observou aqui entre os dois parlamentares, infelizmente, foi uma troca de injúrias. Então, nem se eles fossem julgados, o que não vão ser, porque estão protegidos pela imunidade parlamentar, na justiça penal comum, isso não daria em nada, porque foi uma troca de fato, ou seja, ambos se ofenderam. É claro que, tendo em vista o mandato que eles têm, a função que eles exercem, é muito triste você ver discussões nesse nível, né, sendo repetidas vezes, acontecendo no âmbito da Câmara dos Deputados, sendo que a gente precisa de tantos assuntos tão importantes para serem aprovados. Eu vou pegar por aí porque eu tenho que me despedir agora do ex-ministro Tasso Genro e do Vinícius Poit, mas eu preciso, vou me despedir hoje em grande estilo, eu espero. Ultrapassamos os limites, foi que tanto Samantha como o Lênio trouxeram, e eu queria ir além dos limites legais. A gente está ultrapassando os limites da ética, da moral e do humanismo. Eu queria saber, ex-ministro Tasso Genro, se a gente tem como pegar o caminho de volta. Eu acho que tem como pegar o caminho de volta. Isso se chama concertação. Nós temos várias experiências históricas que ocorreram em outros países, experiências bem-sucedidas, desde o Pacto de Moncloa até os grandes comitês de negociação que forjaram a saída da ditadura do Salazar para um dos regimes democráticos mais aperfeiçoados do mundo, como Portugal, e que nós podemos fazer aqui no Brasil. Podemos promover. Embora aqui tenha um empecilho,
que é muito importante ser considerado e que só será considerado se tivermos uma compreensão social diferente do que aconteceu no país nos últimos 4 anos. Qual é esta pergunta? Eu não vou responder, porque teríamos uma polêmica aqui infindável que não caberia nesse programa. Muito bem. A maior parte do Bolsonaro, esta é a pergunta, se comportou dentro dos parâmetros de legitimidade, de legalidade que a Constituição outorga a um presidente da República? A minha resposta é não. Enquanto não tivermos disso, será difícil a sociedade brasileira em torno do Estado democrático constitucional, que é o que nós estamos construindo nesse momento. Vinícius Poit, rapidamente, para a gente seguir aqui com o último bloco. Agradeço o debate, Luciana. Respeito às opiniões jurídicas dos meus oponentes aqui, eu novamente reforço a minha opinião política como filho, como cidadão. Muito ruim esse tipo de cena, muito ruim a provocação que o deputado opositor fez, a insinuação de que foi fake, e aí de que jeito que foi fake, se a facada não foi facada, se o corte não foi um corte. Eu não tenho nem a mínima ideia do que se passa na cabeça do deputado para fazer essa provocação, mas obviamente cenas de violência, cenas de ataque ou de quase agressão a gente não quer ver no nosso parlamento. Presenciei algumas discussões assim na comissão e eu ficava me perguntando, 513 deputados, 84 senadores, população pagando tanto imposto, uma casa que custa bilhões de reais, 13 bilhões de reais o custo do Congresso Nacional este ano para os brasileiros. Não é para ver esse tipo de provocação e muito menos de violência na casa.